bem-vindos ao ambiente de estudo do Dermatoaula. Eu sou Gabriela Juncar, isso aqui é uma aula bônus, a pedido de todos e, porque é um tema super quente para esse ano, manifestações dermatológicas na Covid-19. O que acontece, gente? Não existe ainda um livro, um protocolo, um consenso brasileiro ou internacional sobre Covid e pele, tá? Eu compilei para vocês 10 ou 15 artigos das melhores revistas internacionais, do American Journal, British, Lancet, e peguei o mais importante de revisão sistemática e as informações que mais se repetiam que podem vir a ser cobradas em uma prova de concurso e até mesmo para a prática de vocês, porque isso aí é muito relevante. Bom, Covid-19. Em dezembro de 2019, os primeiros casos de pneumonia de causa desconhecida foram relatados em Wuhan, na China, e foi descrito um novo patógeno, que é o SARS-CoV-2. Ele foi isolado de amostras do trato respiratório inferior de pessoas infectadas, tá? A partir daí se definiu essa doença, Covid-19, que é a doença do coronavírus 2019. Manifestações dermatológicas têm sido cada vez mais descritas nos últimos meses em associação a casos de Covid, tá? São lesões de natureza polimórfica. Então, existem vários grupos de estudo tentando classificar esses padrões de lesão. Existem grupos que classificam em 5 padrões e grupos que classificam em 6 padrões. Então, isso aqui são vocês que já viram que vão ter que decorar e aprender muita coisa em relação a essa doença. Isso vai cair na prova, Gabi? Não sei, gente, não sei. Mas na bibliografia do TED tem lá um item. Itens relevantes, temas atuais. Então, isso pode sim vir a ser cobrado na prova, tá bom? Mas não tenho como afirmar para vocês, mas acho que a minha obrigação como professora é trazer isso para vocês. Bom, os padrões principais, cada um deles tem características próprias, né, dentro do mecanismo fisiopatológico, clínica e histopatologia, tá? Além do manejo terapêutico, obviamente. Sim, pode chorar. Já sei que vocês vão já chorar, já vão querer sair da aula, mas não saiam que vai valer a pena. Bom, nesse artigo aqui, que é do American Journal, eles definiram 5 padrões, tá? Olha só, artigo de março de 2021, super recente. Quais são os 5 padrões? Racho urticariforme, rache eritematoso maculopapular ou morbiliforme, lesões vesiculosas, lesões tipo eritema pérneo, que são as lesões acrais tipo Tilleblain, lesões vasoclusivas. E nesse item aqui eles incluem livedo racemoso, púrpura retiforme e isquemia acral. Já nesse outro artigo aqui, que é um pouquinho mais antigo, que é de novembro de 2020, eles descrevem 6 padrões, que são rache urticariforme, rache eritematoso maculopapular ou morbiliforme, exantema pápulo-vesicular, as lesões por eritema pérneo, que são as lesões acrais tipo Tilleblain, e essas duas partes aqui eles separam, tá? O livedo, tipo livedo reticular ou racemoso, e as lesões purpúricas tipo vasculite, tá? Por quê? Eles justificam que as lesões tipo livedo reticular ou racemoso, elas teriam uma etiologia vascular oclusiva por microtrombos. Já as lesões purpúricas tipo vasculite seriam vasculites verdadeiras, tá bom? Então, por isso eles justificam que preferem separar em 6 padrões e não em 5 padrões. Bom, com relação à prevalência de manifestações dermatológicas no Covid. Essa prevalência é divergente, tá? Em estudos chineses, você tem 0,2% de manifestações em casos, na Índia, 7,25% e na Itália, 20,4%. Por que essa prevalência divergente? Porque você tem variação geográfica, obviamente, e cada vez mais acredita-se que existam HLAs próprios que tenham repercussão na gravidade da doença e, consequentemente, nas manifestações dermatológicas, tá? Essas manifestações elas podem ocorrer antes, após ou simultaneamente a outros sintomas sistêmicos do Covid, tá? Isso tudo são médias que eu tirei dos artigos, tá? As lesões ocorrem antes em 12% dos casos, após em 64% dos casos e simultaneamente em 15% dos casos. Mais uma vez, vocês podem pegar um artigo pontual que tem uma distribuição diferente disso, mas eu tirei uma média dos artigos mais importantes. Vamos falar sobre cada uma delas agora. Primeiro, rache urticariforme. A gente sabe que esses rachis eles podem ser desencadeados por outros vírus e bactérias,
como citomegalovírus, herpes vírus, Epstein-Barr e micoplasma. Clinicamente, o que você vai ter? Você tem placas e pápulas edematosas transitórias, tá? Isso é importante. Elas desaparecem em menos de 24 horas. Lesões urticariformes que permanecem de mais de 24, 48 horas já entram no tipo urticária vasculite, tá? Que é uma outra coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Então, raste urticariforme é evanescente, ele desaparece rápido, tá? O raste é considerado a terceira manifestação cutânea mais comum, com uma média de 19% dos casos, tá? É mais prevalente em mulheres de meia idade, tá? Mais de 50% dos casos descritos são em mulheres de meia idade. E a localização preferencial é no tronco e nos membros. O surgimento do raste, ele pode acontecer antes ou durante os sintomas sistêmicos. E ele tem uma duração média de 1 semana. Na minha experiência pessoal, isso é um pouquinho diferente. Eu realmente tenho visto muito raste urticariforme e muito exantema morbiliforme, mas geralmente os casos que eu peguei até agora ocorreram após a resolução dos sintomas do Covid, tá? E foram casos mais arrastados, tá bom? Mas a literatura não corrobora a minha experiência pessoal. Vamos ver alguns exemplos. Então, primeiro, essa lesão, essa imagem, a gente tem o quê? Lesões em pápulas e pequenas placas, tá? Percebam que elas são edematosas e tem esse aspecto urticariforme de uma urticária aguda comum. Bom, o angioedema ele pode acompanhar o quadro de urticária. Existem casos de urticária com angioedema associados à COVID, tá? O prurido é frequentemente também associado. 61 a 74% dos casos tiveram relatos de prurido associado. E uma boa notícia, quando você tem esse padrão de raste urticariforme, você tem uma associação com uma taxa de sobrevida de 97,5% desses pacientes. Então, isso é bom, tá? Um outro padrão é o raste eritematoso, maculopapular ou morbiliforme. De uma forma geral, ele é considerado a segunda manifestação cutânea mais comum, podendo ocorrer de 30% a 70% dos casos. Bom, a maioria dos casos relatados ocorreu durante a fase ativa da doença, tá? E essa fase ativa da doença corresponde a qual momento? A viremia. Então, você tem uma disseminação hematogênica que pode estar relacionada à etiopatogenia dessa manifestação dermatológica. Ela vai se manifestar como uma erupção cutânea eritematosa, que pode conter máculas e pápulas, tá? A localização preferencial é o tronco e também aconteceu na maioria em mulheres, tá? O prurido é o principal sintoma associado e esse tipo de manifestação cutânea está associado a uma taxa de sobrevivência mais elevada ainda, de 98,2%, que também é excelente. Vamos para os nossos exemplos, nossas imagens? Então está aqui o raste maculopapular. Eu peguei um paciente bem recentemente, um médico psiquiatra, com um quadro muito similar a esse. Quase que eu caí, gente. Então aqui, a gente tem exatamente isso. Essa erupção eritematosa com máculas e pápulas. Aqui é um exemplo do raste morbiliforme. Esse exantema morbiliforme, ele tem esse nome porque ele tem um aspecto similar ao exantema do sarampo, tá? Por isso que é morbiliforme. E isso aqui a gente vê muito como exantema viral, tá? Dengue dá isso, sarampo, rubéola, farmacodermia também pode cursar com raste morbiliforme, tá? E agora, dentro do diagnóstico diferencial, quando a gente receber um paciente com exantema morbiliforme, a gente também vai solicitar sorologia para COVID, tá bom? Lembrando, citomegalovírus pode cursar com raste, tá? Parvovírus B19 também pode cursar com raste morbiliforme. Então, sinalizei aqui para vocês algumas áreas com essa característica morbiliforme. Outro padrão de manifestação dermatológica é o exantema pápulo-vesicular. A prevalência dos casos, a prevalência nos artigos é muito variável. Então, você tem uma prevalência de 3 a 9% entre os artigos. Mas a maior parte dos artigos concorda que esse exantema pápulo-vesicular geralmente ocorre no início dos sintomas sistêmicos. A localização preferencial também é no tronco e a configuração dessas vesículas pode ser variada. Então, você pode ter uma disposição herpetiforme, uma disposição tipo varicela zoster e até mesmo uma manifestação como vesículas monomórficas, o que é uma boa dica. Por quê? Porque esse aspecto monomórfico
das vesículas te ajuda no diagnóstico diferencial com a varicela, que apesar de hoje em dia, com a vacinação em massa, né, você já não vê mais casos tão exuberantes de varicela, mas é uma boa dica porque geralmente na varicela você tem um quadro mais polimorfo. Vamos para um exemplo. Então tá aqui, o exantema pápulo-vesicular. Eu marquei para vocês as vesículas, tá? Então tá aqui, lesões pápulo-vesiculosas, percebam, monomórficas, tá? E aqui você também tem pápulas, que não foi o que eu marquei para vocês, eu marquei as vesículas mesmo. Na maioria dos artigos, o que é importante? As vesículas são decorrentes de uma bolha intraepidérmica acantolítica, tá? Então, acho que isso aqui seria uma excelente pegadinha de prova em algum momento a partir de agora, né? O exantema pápulo-vesicular, ele tem uma sobrevida também boa, mas um pouco mais baixa do que os padrões anteriores. Ele é associado a uma taxa de sobrevivência de 96,1%. Antes de passar para o próximo padrão de manifestação dermatológica no COVID, eu quero fazer um momento diquinha, tá? Vamos falar um pouquinho sobre eritema pérneo, porque o próximo padrão são lesões tipo eritema pérneo. Então vamos relembrar o que é o eritema pérneo para vocês não ficarem perdidaços sem entender, tá? Bom, eritema pérneo é uma condição inflamatória da pele que ocorre após exposição ao frio, tá? Então, isso nada mais é do que uma resposta neurovascular alterada ao frio. Ele pode ser primário, também considerado idiopático, ou secundário, quando ele é secundário a outras doenças. A doença mais associada, sem dúvida, é o lúpus eritematoso sistêmico. O eritema pérneo ele vai predominar em mulheres jovens, sendo raro em crianças e idosos, e quando acontece em idosos, ele pode ser um sinal de doença sistêmica. As lesões são eritematoviolaceas, edematosas, podendo ser únicas ou múltiplas, e elas são acompanhadas de sintomatologia local. Então, o paciente pode ter uma dor intensa no local dessas lesões, prurido e até mesmo ardência. Qual é a localização típica do eritema pérneo? Extremidades. Então, isso é super importante. Mãos, pés, nariz e orelhas. Bom, essas lesões do eritema pérneo vão surgir de 12 a 24 horas após exposição ao frio. Elas podem cursar, inclusive, com bolhas, dependendo da exuberância do infiltrado inflamatório. E essas lesões regridem em poucos dias se o estímulo for cessado, né? Se você continuar estimulando com frio, não vai ter como sumir essa lesão, tá? Alguns exemplos. Então, aqui a gente tem exatamente isso, lesões maculosas, eritemato-purpúricas e um edema dos dedos das mãos, tá? Então, sinalizei para vocês algumas lesõezinhas aqui. Qual é o principal diagnóstico diferencial? É o fenômeno de Raynaud, tá? Só para vocês terem isso em mente também. Com relação ao tratamento, o que a gente tem que fazer? Se o estímulo ao frio, se o frio é o principal estímulo desencadeador, você tem que manter as áreas acometidas aquecidas e evitar exposição ao frio. Eventualmente é necessário usar droga vasodilatadora, tá? Como amlodipina ou nifedipina. Back to work, tá? Vamos voltar para a nossa aula de manifestações dermatológicas. Já lembraram o que é eritema pérneo? Vamos falar agora então desse quarto padrão, que são lesões tipo eritema pérneo. Também chamadas nos artigos americanos de lesões acrais tipo Chilblain ou pseudo-Chilblain. Então, é a mesma coisa, tá? Muita atenção. Essas lesões, elas são tipo eritema pérneo, tipo Chilblain. Por quê? Todos os artigos concordam que não há exposição documentada ao frio ou outros fatores de risco associados a esse tipo de padrão quando ocorre no COVID, tá? Então, o paciente apresenta lesões de eritema pérneo, mas não houve esse estímulo ao frio, tá bom? Então, isso é super importante. Esse padrão de lesão tipo eritema pérneo é considerado a manifestação cutânea mais comum da COVID, tá? A manifestação cutânea mais comum da COVID. E existem, a estatística vai de até 75% dos casos com manifestação cutânea, tá bom? Então, isso aí os artigos também concordam entre si. Uma coisa é que eles surgem num estágio mais avançado da doença. Bom, esse padrão de lesão é mais comum em adultos e brancos, tá? E também é associado a uma doença branda e a uma taxa de sobrevida de 98,7%.
Bom, a localização preferencial também são as superfícies acrais, principalmente mãos e pés, diferente do eritema pérneo propriamente dito, onde as lesões podem acontecer nas mãos, pés, nariz e orelhas, tá? A gente vai ter pápulas eritematosas ou violáceas e também são descritas vesículas e pústulas com áreas purpúricas. Muita atenção! Vários, eu digo assim, mais de 15 artigos só numa pesquisa inicial no PubMed, relatados após a vacinação. Então, olha, isso é super importante, isso aqui é uma excelente questão de prova. Vamos ver, então, algumas lesões para vocês fixarem. Lembram do eritema pérneo, propriamente dito lá, que eu mostrei para vocês. Olha como é parecido. Então, a gente está vendo aqui exatamente essas lesões eritematoviolaceas nos dedos. Isso aqui é conhecido como Covid toes, ou seja, os dedos do Covid. Em inglês é muito comum esse termo, tá? Tem vários artigos em inglês usando esse termo para essas lesões tipo eritema pérneo. Olhem a quantidade de casos de lesões tipo eritema pérneo nesse artigo, tá? Pelo menos 10 casos aqui, eu nem contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pacientes diferentes com lesões tipo eritema pérneo. Então dá um pause aí no seu vídeo, tá? Vou voltar aqui a imagem. Dá um pause, vou fazer carinha bonita. Dá uma olhadinha em cada uma dessas lesões, que eu não marquei cada uma delas para vocês, mas só para vocês verem como realmente isso é uma manifestação cutânea prevalente na Covid, tá? Olha só alguns exemplos de eritema pérneo pós-vacinação. Então, nesse caso aqui, marquei primeiro as lesões para vocês, um quadro até exuberante, né? Você percebe até uma cianose de extremidade, tá? E esse caso ocorreu uma semana após a segunda dose da vacina Moderna, que é uma vacina de RNA mensageiro, tá bom? Guarda essa informação. Outro exemplo, também, lesão tipo eritema pérneo após vacinação. E os pacientes, todos esses casos, apresentaram somente essa reação pós-vacinal, tá? Nesse caso, o paciente apresentou essa erupção 4 dias após a primeira dose da vacina da Pfizer. Percebam, também uma vacina de RNA mensageiro, tá? Eu não estou afirmando que somente as vacinas que são produzidas a partir de RNA mensageiro que vão causar esse tipo de lesão, mas é uma curiosidade, tá? Que todos os artigos que eu achei foram causados por vacina de RNA mensageiro. Mais um exemplo, tá? Então tá aqui as lesões do dedinhos de Covid. E esse caso aqui ocorreu 3 dias após a segunda dose da vacina da Pfizer, RNA mensageiro. Bom, 19% dos casos, os pacientes eles não tiveram outros sintomas de Covid, tá? Então, o que aconteceu, na verdade, na prática, durante esse último ano aí que passou? Os médicos dermatologistas começaram a ver um monte de casos de lesão tipo eritema pérneo chegando no consultório, tá? E junto disso, a pandemia a rolar solta. E aí começaram a fazer cada vez mais exames de PCR, sorologias e tudo. E aí foram ver que esses pacientes, na verdade, tinham tido era Covid. E daí veio esse monte de estudo, tá? 19% desses pacientes com lesão tipo eritema pérneo não tem nenhum outro sintoma de Covid, tá bom? Muito obrigada e eu aguardo vocês pra gente continuar nosso bate-papo Covid pele daqui a pouquinho. São só 2 partezinhas, tá?